características percebidas superficialmente nos órfãos. É só você observar o órfão vivendo a vida que você nota claramente essas características que vou citar agora. Característica número 1, necessidade de controle. Eu sei que você deve estar pensando que podia começar por outra, não tinha que começar logo por essa. O que é a necessidade de controle? Antes de te explicar a necessidade de controle, me deixe ilustrar a necessidade de controle. A ilustração que eu mais gosto para a necessidade de controle é a ilustração da pessoa controladora, sentada no banco do carona, e outra pessoa dirigindo o carro. Sabe o que a pessoa que dirige o carro fica com vontade de fazer? Parar, descer e falar, assume e dirige. Porque a pessoa controladora sentada no banco do carona, ela faz assim. Cuidado que tem um quebra-mola ali. Aquele velhinho vai atravessar. A criança. Ele está sentado no banco do carona, por fora. Mas por dentro, ele está no banco do motorista e dirigindo. Ué, você não virou à esquerda? Para essa pessoa, só tem um caminho para chegar no destino, e o único caminho é aquele que ela costuma fazer. Ninguém pode fazer outro caminho, que o outro caminho está errado. O que é a necessidade de controle? É uma sensação psicológica de que o mundo só está seguro na minha mão. E na mão de mais ninguém. O único jeito certo de fazer as coisas é o meu. Todos os outros jeitos vão dar problema. E se você tentar discutir, a pessoa vai provar para você com argumentos lógicos e insistentes de que o jeito dela é o único jeito funcional. Ela tem certeza que só funciona se for o jeito dela. Normalmente, pessoas controladoras, elas tentam controlar tudo e elas não percebem que estão fazendo isso. Enquanto eu falo de uma pessoa controladora, você consegue se lembrar muito mais de alguém controlador que você conhece e que fica tentando te controlar do que quando você mesmo está controlando o mundo ao seu redor. Para a pessoa controladora, é extremamente irritante quando a outra pessoa faz de um jeito diferente. Primeiro, a gente lava os copos, depois os pratos e depois os talheres. Por que você lava os talheres primeiro? O que te deu na cabeça, garoto? Eu sei que agora você está achando ridículo pensar assim. Tanto faz, gente, lavar o talher primeiro, o copo por último, o prato primeiro. Que diferença isso faz? Mas, quando a necessidade de controle opera, isso é extremamente irritante. E o controlador precisa fazer todo o esforço do mundo para ele não tomar o negócio e fazer. As pessoas controladoras estão quase sempre sobrecarregadas. Por quê? Porque ela cobra do outro que não está fazendo direito, e o outro deixa ela fazer, e ela faz. E o outro fica feliz porque agora não tem mais nada para fazer, o outro está fazendo tudo. No geral, pessoas controladoras estão sempre reclamando que os outros não fazem a parte dele. E a pessoa controladora não percebe que os outros não fazem a parte deles porque ele não deixa. É comum, por exemplo, pessoas controladoras não deixam o outro se esquecer das contas. Ele está sempre lá, vigiando, cadê a conta, cadê a conta, cadê a conta? Ele não deixa. Mas aí, um dia ele pira e fala assim, se eu não lembrar das contas, vão cortar tudo. Vão mesmo, ele nunca deixou ninguém lembrar. E aí ele treina o mundo ao redor dele para ser super dependente dele, porque ele controla tudo.
Então ninguém precisa controlar nada. As pessoas ao redor do controlador vão sendo treinadas para serem pessoas irresponsáveis. Eles não sabem o que é assumir a responsabilidade, porque o controlador não deixa. Órfãos são controladores. Aponta para uma pessoa perto de você e fala para ela assim: órfãos são controladores. Segunda característica perceptível aos olhos, fácil nos órfãos: insegurança generalizada. O que é a insegurança generalizada? É uma insegurança, isso mesmo, é uma insegurança que, em geral, começa com uma coisa: eu estou inseguro porque vou tirar carteira de motorista, então estou inseguro. Só que aí a insegurança espalha para tudo. Aí eu estou inseguro de que o marido é marido, que a esposa é esposa, que o filho é filho, que a vida é a vida, que a casa é a minha. Eu estou inseguro com medo de tudo, porque o órfão tem uma insegurança que ele esconde no inconsciente. Toda vez que uma insegurança pequena em alguma área específica aparece, ele resgata toda a insegurança e generaliza: eu estou inseguro de tudo. Isso tende para a ansiedade. Terceira característica fácil de perceber nos órfãos: os órfãos têm uma tendência forte para malícia. O que é malícia? Malícia é uma tendência para estar sempre de olho no pior do outro e no pior de si mesmo. Mas é nessa ordem: o pior do outro e o pior de si mesmo. Você entende melhor a malícia se você entender o contrário da malícia. O inverso da malícia, o padrão emocional inverso da malícia é ingenuidade. Para os maliciosos, uma pessoa ingênua está cometendo um pecado imperdoável. Na verdade, os maliciosos têm vontade de socar os ingênuos. E acusa mesmo, aponta o dedão e fala: mas você é muito ingênuo, você é besta demais, pelo amor de Deus. A malícia está sempre vendo o mal por trás do bem. E a ingenuidade está sempre vendo o bem por trás do mal. Como a nossa cultura é extremamente maliciosa, eu preciso te contar que Jesus recomendou a ingenuidade e Jesus, Paulo e outros discípulos condenou a malícia. Porque eu tenho que te contar isso, que Deus é contra a malícia e Deus é a favor da ingenuidade. Eu tenho que te contar isso porque a nossa cultura grita no nosso ouvido o tempo todo que os ingênuos são otários e os maliciosos são os vencedores da vida. Na nossa cabeça, porque a gente foi treinado para pensar assim, as pessoas que se dão bem na vida têm um pouco de malícia. Então eu tenho que te contar uma fala do Senhor Jesus. Jesus, nas bem-aventuranças, disse assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Do que Jesus estava falando quando ele disse bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus? Porque os puros de coração, eles conseguem relaxar, eles conseguem não ficar com medo de ser enganado e se entregar à fé. E ao se entregarem à fé, eles veem a atuação de Deus. Uma ilustração que eu gosto de usar para ajudar você a entender a diferença entre o malicioso e o ingênuo é a ilustração dos dois garotinhos que foram no show de mágica. O garotinho ingênuo voltou para casa absolutamente tocado e disse: mamãe, eu conheci um mágico, ele passou a mão na minha orelha e ele tirou uma moeda. Mamãe, que coisa linda, Deus existe. E o garotinho malicioso: mamãe, eu fui no mágico, ele pensa que eu sou otário, passou a mão na minha orelha, tirou uma moedinha, eu peguei a moedinha, joguei nele e falei assim: estava na sua manga, você não me engana não. Aí eu te pergunto, qual dos dois são mais felizes na vida?
Nossa cultura maliciosa nos ensinou a acreditar que o mais feliz é o malicioso. Por quê? Porque ninguém engana ele, ninguém passa a perna nele. Toda vez que você vê um golpista se dar bem, se deu bem às custas de um ingênuo. É assim que os maliciosos pensam. E é assim que a nossa cultura também pensa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os golpistas, eles dão golpes nos ingênuos, usando a ingenuidade deles. E eles dão golpes nos maliciosos, usando a malícia deles. Os dois levam um golpe. Os dois tomam prejuízo. Os dois dão coisa errada na vida. Dá errado para todo mundo. Mas qual a diferença? Qual é a vantagem do ingênuo nessa história toda? É que o ingênuo consegue ser feliz antes, durante e depois. E o malicioso consegue ser infeliz antes, durante e depois. O malicioso tem certeza que alguém está aprontando para o lado dele. Então ele não relaxa, ele não vive, ele está sempre vendo o pior. Ele não desfruta dos relacionamentos, porque tem alguma coisa aí por trás, tem alguma coisa acontecendo. Quando ele descobrir que não tem nada acontecendo, já perdeu o melhor amigo. Por quê? Porque ele preferiu acreditar que tem um pior acontecendo. Por que o órfão é malicioso? Porque ele foi forçado a ser o senhor da própria vida dele. Porque ele foi forçado a vigiar para garantir que nada vai dar errado. Então, nessa tentativa de garantir que nada vai dar errado, ele foi treinando para desconfiar de tudo e de todos. Mas quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, Jesus estava acrescentando uma coisa a mais para os ingênuos. Os ingênuos vão experimentar em muitas ocasiões em que ele foi enganado, foi traído, foi enrolado, prepararam armadilhas para ele, empurraram ele a armadilha dentro. Muitas vezes, quando ele está perto de sucumbir, Deus se manifesta e faz um milagre, porque ele confia em Deus. Um dia, Jesus disse no meio de uma multidão que tocava ele para todos os lados, que apertava daqui, dali, de lá, gente para tudo que é lado. Jesus parou e falou assim: alguém me tocou. Pedro, malicioso, perguntou: mas quem não tocou, Jesus? Difícil é quem não tocou, porque esse povo aí, está todo mundo querendo tirar uma casquinha. Todo mundo querendo pegar um milagre, uma bênção, todo mundo te tocou. Não tem ninguém que não te tocou. E aí Jesus disse: não, mas tem uma pessoa que me tocou diferente, porque eu senti que saiu poder de mim para curar alguém. Aí uma mulher bestalhada, ingênua, boba, apareceu. E ela disse: fui eu que te toquei. E eu estou curada. E ela contou uma história de gente otária, gente boba. Ela descobriu, logo no início do casamento, que tinha uma hemorragia. Em palavras leigas, ela ficava menstruada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, durante 12 anos. Na cultura dela, isso inviabilizava o casamento, porque o marido não podia entrar a sua esposa enquanto ela estivesse menstruada. E quando é que ela estava menstruada? Sempre. Então, o marido tinha poder para anular o casamento. Possivelmente ele a indenizou. E ela podia pegar a indenização e usar para viver a vida bem, já que não tinha mais marido. Em vez disso, aquela Zé Mané daquela pessoa gastou todo o dinheiro dela, toda a riqueza dela, para pagar um médico, e outro médico, e outro médico. E você sabe como é que esse povo que explora as pessoas fazem, né? Dona fulana tem dinheiro. Ô, dona fulana, eu tenho um tratamento alternativo aqui que já resolveu muitas pessoas. E tome dinheiro, e tome dinheiro, e tome dinheiro.
Ô, dona fulana, você vai atrás desse médico, aí todo mundo fala que ele é charlatão. Não, mas ele cobra caro. E esses caras que cobram caro é porque são bons. Aí foi ela e pagou caro. Perdeu tudo, não tinha um tostão mais para gastar com o médico. E alguém chegou e falou: Jesus de Nazaré está curando lá perto do mar da Galiléia. E quanto ele cobra? Ele não cobra nada, ele cura de graça. E ela disse: é ele. E alguém da família falou: mas você não falou que é quando é caro que é bom? Não, esse é bom porque é de graça. Ela foi atrás de Jesus. E Jesus curou ela. Os maliciosos sempre vão perder isso. Porque eles não conseguem relaxar e confiar. Por que que os órfãos são maliciosos? Porque eles não aprenderam a confiar em alguém maior. Quem tem pai vai meio que cegamente na direção da tomada, porque papai está vendo, se isso for realmente perigoso, papai vai me salvar. Os órfãos não conseguem admitir a ingenuidade. Aliás, para os órfãos, ingenuidade é um pecado imperdoável, altamente irritante. Se você praticar um ato de ingenuidade perto de um órfão, é capaz dele te empurrar violentamente. Porque para o órfão é imperdoável, é feio, é estranho, é nojento ser ingênuo. Mas eu queria te contar. Deus falou que a ingenuidade é uma coisa boa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver a Deus. Talvez seja a hora de você começar a orar para Deus tirar a sua malícia. E não se engane, malícia não te dá vantagem. Malícia te dá muito mais desvantagem do que vantagem. E eu preciso repetir isso, porque a nossa cultura nos treinou para pensar que pessoas maliciosas vão mais longe na vida. Conversa. Necessidade de controle, insegurança generalizada, tendência para malícia, tendência para desconfiar de tudo e de todos. Nada vai dar bom, tudo vai dar ruim, e eu tenho que me preparar. Quando é que o órfão acredita que vai dar bom? Quando ele cercou todas as possibilidades. Agora está tudo certo, agora vai dar bom. E é nessa hora que dá ruim e ele pira. Outra característica visível: tendência para achar a ingenuidade um defeito insuportável. Já falei disso. Outra característica: desespero latente. Latente significa que ele não consegue esconder o desespero. Quando o desespero vem, todo mundo nota: fulano está desesperado. Ele disfarça, mas todo mundo vê, porque a orfandade faz isso. Outra característica: medo velado de ter esperança. Porque o medo é velado de ter esperança. Toda vez que alguém dá esperança para um órfão, o sentimento dele é: e se der ruim? Vou ter esperança não. Eu ouvi de um órfão uma filosofia de vida que ele usava para a vida dele. Ele disse assim para mim: pastor, eu estou sempre esperando o pior. Se vier o melhor, eu não fico frustrado. Nunca espero o melhor de nada nem de ninguém. Só espero o pior. Eu nunca fico frustrado. Nunca fica frustrado, mas nunca tem esperança. Sabe qual é o resultado da falta de esperança na alma humana? Depressão. Aliás, uma forma de você definir depressão, uma forma leiga. Eu queria entender depressão. Depressão é basicamente falta de esperança. A alma humana carece de esperança. Por isso que o profeta Jeremias tomou uma decisão no coração, quando ele disse, escrevendo no livro Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu decido ter esperança, mas e se eu tiver esperança e der ruim? Durante o tempo em que eu tive esperança, a minha alma se alimentou de esperança. Essa alimentação de esperança que deu
durante o tempo em que eu estava tendo esperança, quando deu ruim, eu tenho energia para resolver o dia mal. Por quê? Porque eu estava tendo esperança antes. O órfão, ele não se permite ter esperança. Ele vai prometendo para ele mesmo que não deve acreditar. Não confia nisso não, não espera isso aqui não. Aí a alma dele se mantém em suspense contínuo. No dia que uma coisa dá ruim, ele não tem energia para lidar com aquilo. Depois do medo de ter esperança, medo constante de ser explorado, abusado, especialmente pelos detentores de poder. Para o órfão, quem tem poder vai usar o poder mais hoje, mais amanhã, para levar vantagem sobre mim. O órfão não consegue acreditar que quem tem poder vai usar o poder para proteger quem não tem poder. Aliás, abro um parêntese para ajudar você a entender isso. A razão de ser do poder, dado a uns e a outros não, é que quem tem poder, junto com o poder, ele tem a responsabilidade de proteger quem não tem poder. Por isso, Tiago, na sua epístola, ele disse que quem tem o poder de fazer o bem e não faz, está em pecado. Essa ideia, ela permeia a Bíblia inteira. Quem tem poder, tem responsabilidade sobre o poder. Ou, como diria o tio Ben, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Mas se você não sabe quem é o tio Ben, não precisa saber, não faz diferença nenhuma. Tio Ben não é ninguém. Mas se você sabe quem é o tio Ben, então valeu a ilustração para você. E eu tenho certeza que alguns de vocês vão sair daqui e ir no Google perguntar quem é o tio Ben. Não importa. O que importa é que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Antes o tio Ben, bem antes, Tiago tinha dito que se você tem o poder de fazer o bem e não o faz, você está em pecado. Porque essa é a razão de ser do poder. Mas os órfãos não conseguem acreditar nisso. Os órfãos entendem que toda pessoa que tem poder vai usar o poder para abusar do outro. E por isso o órfão tem sempre um problema com o poder. Quando o órfão está debaixo de alguém que tem o poder, ele fica sempre com o pé atrás. Ele vai usar o poder para me abusar, ele vai usar o poder para me explorar. Quando é o órfão que tem o poder, ele morre de medo da posição de poder dele. Por isso, muitos órfãos fogem da responsabilidade do poder. Quando alguém quer dar poder para o órfão, ele fala, não, não quero não, nunca quis isso para a minha vida. Porque ele foge de assumir a responsabilidade que vem com o poder, porque ele tem medo, e na cabeça do órfão, se ele tiver poder, ele vai se tornar aquele monstro que ele sempre viu em quem tem poder. Mas a verdade é que quando Deus dá poder para você, e quando eu falo de poder, gente, estou falando de todas as instâncias de poder, entre elas, se Deus te deu dinheiro, dinheiro é poder. Se Deus te deu capacidade de influenciar outros, isso é poder. Se Deus te deu o poder de governo, isso é poder. E há muitos outros poderes. Por exemplo, se você tem conhecimento acima da maioria, esse conhecimento é poder. Todo poder tem uma responsabilidade. Se você tem, você é responsável por ele. Mas o órfão não consegue acreditar nisso. Ele sempre resiste a quem tem poder. Ele está sempre ou com medo ou com despeito de quem tem poder. Porque para ele, quem tem poder vai abusar dele. E quando o poder está na mão dele, ele fica tipo como quem tem uma batata quente, morrendo de medo. Ai meu Deus, eu tenho poder. Ai, ai, ai. Porque ele morre de medo que ele vai ser o monstro que ele acredita que quem tem poder é. Diante de todas essas características de orfandade, eu queria que você tivesse a coragem de entrar diante de Deus e confessar sua orfandade. Eu sei que quando a gente fala de confessar, a gente pensa logo em pecado, e num sentido mais restrito da palavra pecado, orfandade é pecado. Mas quando a gente pensa nisso, em pecado, a gente sempre pensa em, não, mas a culpa não foi minha, não foi o que fiz, eu não queria isso, então
não é pecado. E eu queria que você tirasse essa ideia de pecado da sua mente e só pensasse em confessar mesmo a sua orfandade. Porque se você pensar na orfandade como pecado, você não vai conseguir lidar com isso. Porque você vai dizer que a culpa não é sua, não foi eu que fiz, quando eu vi já estava aqui, então ninguém pode me culpar por isso. E pecado não tem a ver com isso. Mas hoje não é dia de falar sobre pecado. Não vou te explicar o conceito bíblico de pecado, que é mais profundo do que eu queria fazer o mal a alguém. Às vezes a gente peca e não queria fazer mal a ninguém, mas peca. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso? Eu queria que você olhasse para a sua própria orfandade. Talvez o Espírito Santo consiga te mostrar de onde ela veio. Talvez não. Talvez o Espírito Santo só te mostre quanta orfandade tem aí dentro. E como você tem vivido sob tensão, num eterno estado de suspense por causa da orfandade da sua alma. Num eterno estado de eu não consigo relaxar, eu não consigo aquietar, eu não consigo dormir, eu não consigo ficar em paz, porque sou eu que vou governar o mundo, eu não consigo deixar o mundo funcionar com uma divindade sobre ela, porque o Deus do mundo sou eu. Eu queria que você confessasse tudo que você perceber aí dentro de orfandade, que você confessasse como quem entrega para Deus. E nessa entrega, eu queria desafiar você a deixar Deus derramar um som de cura para a sua orfandade. Eu queria que você deixasse que o seu sistema saísse dessa reunião hoje com algumas toneladas a menos para carregar, sendo em menor grau a pessoa que resolve os problemas do mundo.